Custa nada. Custa nada. Todos contra o coronavírus. Ó, ó. E aí, sextuana? Tranquilo? Mais uma aulinha, né? Último módulo do livro 1. Delícia. A civilização asteca, mas também a Inca. Correto? Então, né, a gente tem duas grandes civilizações para poder falar na aula de hoje. Repara ali, século XIV, século XVI. Tranquilo? Tá? Último módulozinho, tranquilo. Vamos lá. Como conhecer a civilização asteca? Tá? De início, depois, né, vou colocar para vocês o mapa, mas para vocês se ambientarem na América, lá na Mesoamérica, lá para o norte dela, lá onde que seria o México hoje em dia, vários povos, muitos povos habitaram aquela região antes da chegada dos espanhóis, e a gente acaba trazendo à tona aqui, né, dentro da nossa história, os astecas, né, mas você pode dizer que era uma confederação asteca, um império asteca, então dominava vários outros povos ali naquela região. E naturalmente a gente não consegue saber o nome de todos, né? Ver todos, mas a gente vê o principal, que seria mais ou menos dentro da figura dos astecas, né? Como então conhecer, né? Fontes materiais, ruínas, né, das construções astecas, objetos, vestígios encontrados. Então preparei aqui para vocês o seguinte, aqui é Itzá, tá? Se você clicar, vai abrir um site com as 10 ruínas mais conhecidas dos astecas, beleza? Aí você consegue conhecer. Aqui é uma imagem muito bonita, né? Uma pirâmide aí muito bonita desse monumento, né? Você tem as escadas, né? Era um templo, dá pra ver aqui a galerinha aqui, ó, visitando, né? Pra você ver o tamanho da construção, é sensacional de fato. Tá? Uma outra forma é através da fonte oral, da mitologia asteca, que foi, né, persistindo ao longo do tempo, e as fontes escritas, porque os astecas sim tinham um conjunto de escrita a ser associado, né, dentro do seu dia a dia, viviam em cidades, né, a gente está falando justamente sobre isso. Porém, nem sempre que se vive em cidade associa-se a um tipo de escrita conhecida, vamos colocar dessa forma. Tá? Então você vai ver isso depois com os incas que não tinham escrita, mas os astecas possuíam sim. Tá? Então é um sistema de escrita em forma de desenhos e relatos produzidos pelos espanhóis, né? A chegada dos espanhóis. A gente vai falar na última parte da aula sobre esse encontro, né? Um encontro que infelizmente significou o fim do mundo para os astecas, o fim do mundo para várias populações indígenas na América, em contraposição, né, dos europeus que chegaram e dominaram o espaço. Então se você clicar aqui, você já sabe que vai te levar para um sitezinho. Fiz esse negocinho diferente aí dessa vez. Deixa eu colocar aqui, ó, para a gente poder fazer isso aqui. Bom, dito isso, a gente consegue passar para essa parte em branca, né? Não vou ler, só deixei mais a nível de curiosidade para vocês poderem ver alguns desenhos, né, dentro da escrita asteca, e mostra mais ou menos quando aconteceu, Vale do México, né? É legal para quem gosta. Tá, é bom para quem gosta, tem gente que gosta de saber, né, dessa parte de linguagem, de escrita, etc. Acho legal, tá? Mas não foi ler, foi só mesmo curiosidade para vocês. A origem, a contribuição de civilizações pré-existentes naquela região foram se juntando, né, até surgirem os astecas de fato, mas tem os olmecas, oltecas, aí vai, né, mixtecas, são vários povos, milhares deles, e o que deu certo foi justamente essa junção dos astecas aqui, ao criar principalmente e fundar a capital conhecida como Tenochtitlan, beleza? Tá saindo pontilhado assim, não sei porquê, alguma configuração que eu fiz, espero eu. Bom, Tenochtitlan como sendo a capital então do império, né, do futuro império asteca. Você está vendo aqui uma imagem muito bonita, né? Ela é construída praticamente toda em cima de um lago, e você tem grandes estradas abertas, né? Então foi uma cidade muito diferente, né, muito grandiosa para os padrões daquele momento, a partir do século XIV, principalmente, um séculozinho antes ali da chegada dos europeus. Bom, formação desse império, né? Surgiu a cidade, formação do império, básico, expansão territorial e dominando povos vizinhos, com cobranças, né? Então, muitos historiadores dizem que sim, tinha um grande chefe militar dentro da cidade de Tenochtitlan, ele era respeitado como chefe militar, mas existiam grupos políticos fortes dentro da vizinhança, tá? Dentro desses povos vizinhos, que precisavam pagar impostos e obedecer de maneira militar esse grande chefe em Tenochtitlan.
basicamente nesse sentido, mas também não devia uma obediência política completa, né? Mas uma obediência militar, aceitando que está dominado e que faz parte dessa confederação asteca. Eles eram muito guerreiros, tá? Inclusive. Então você tinha uma força militar e sistema de alianças. Não vou entrar muito nesse caminho aqui, porque eu prefiro falar sobre essa força militar e sistema de alianças quando a gente chegar na próxima civilização, que são os Incas, e aí se torna mais interessante, correto? Mais uma vez, ó, se você clicar na imagem, vai te levar para uma explicação dos guerreiros, né, da tropa de elite dos guerreiros astecas, chamados aí de águia, né, a tropa asteca. Então, se você clicar, vai abrir um site mostrando um pouquinho sobre a história deles, e é interessante, porque eles eram, né, guerreiros exímios, tanto que eles vão dominar boa parte daquela região. A sociedade deles, altamente hierarquizada, imperador, beleza? Ó, lá em cima, nobres, sacerdotes, chefes militares, né, nessa segunda partezinha da pirâmide, comerciantes, bem pouquinhos, né, e artesãos, mas mesmo assim possuíam um status social muito maior do que os agricultores e soldados. Repara que a boa parcela da população se encontra dentro da agricultura e dentro do militarismo, voltado para, né, uma força armada, soldados, já que a guerra era uma das funções principais dos astecas. E depois os escravos, né, que eram prisioneiros justamente dessa guerra, condenados pela justiça. Então é bom sempre saber, né, sempre que eu for apresentar para vocês ao longo aí da nossa vida escolar em relação à história, sempre que apresentar uma civilização, a pirâmide social dela vai ser apresentada também, e é necessário para que a gente consiga observar. Bom, religião politeísta. Né? O que é uma religião politeísta? Ela é uma religião que o conjunto dela agrega vários deuses. Né? Muito comum hoje em dia você encontrar ainda assim religiões politeístas, mas você tem um encontro maior com religiões monoteístas, ou seja, um teísta, né? Para Deus, uma divindade, um único Deus. Geralmente no mundo, né, antigo, ou povos que estão mais associados ao mundo antigo, né, que é o caso dos astecas, né, não estão no mundo antigo, mas está mais associado, né, no estilo de vida, estão dentro do conjunto religioso politeísta. Então você encontra vários deuses, geralmente divindades voltadas para a natureza, voltadas para elementos fantásticos, fantasiosos. E aqui eu separei uma imagem mostrando o ritual de sacrifício, né, humano. Então acontecia de vez em quando alguns sacrifícios humanos, sim, era comum dentro das comunidades da Mesoamérica. Economia, agricultura com destaque para o milho. Por exemplo, os espanhóis, quando chegaram, encontraram o milho, ficaram maravilhados e levaram para a Europa, e o milho se espalhou pelo mundo, mas era originalmente da América. Né? Então, assim, o milho, de maneira sensacional, sendo esse destaque da agricultura. E uma agricultura, já vou puxar para cá, dentro de uma técnica muito diferente, que são as chinampas. Né? Como eles tinham pouca área fértil em cima de um lago, eles vão construir como se fossem essas ilhas artificiais, com muita lama, né, com muito junco de árvore, coisa do tipo, tornando esse espaço ali, né, muitas são flutuantes, tá, tornando esse espaço fértil para algum tipo de plantação. Também não se planta qualquer coisa também não, tá, mas era uma técnica que eles utilizavam, eles eram muito inteligentes e conseguiram burlar essa barreira natural aí da falta de fertilidade do solo ali na região deles, né? E o sistema de irrigação que você está vendo aqui, ó, esses canais também eram muito utilizados. Criação de animais, lógico, sempre que tu tem agricultura, puxa a criação de animais, falamos sobre isso na aula passada. Artesanato e comércio como sendo atividades secundárias, tá? Mais ou menos isso, não tem muito mistério. Bom, os astecas a gente finaliza assim. A civilização inca que a gente consegue colocar mais detalhes. Como conhecer então o passado dos incas? Da mesma maneira, né? Ruínas, construções, objetos encontrados, tudo dentro do meio científico, mitologia inca. Porém, de fonte escrita, a gente só tem um relato do espanhol. A gente não tem um relato escrito, vamos falar assim, escrito por um próprio inca. Tá? Um espanhol, sim, um cronista pode ter escutado um inca e ter relatado. Comum, poderia acontecer, pode acontecer. Você pode encontrar, esbarrar com esse tipo de material, mas do próprio Inca não, porque os Incas não possuem um sistema de escrita. Aí você pode pensar, Renato, mas você disse que sempre que tem cidade, que tem comércio, e possivelmente os Incas, né, vão possuir esse comércio, sempre existe a necessidade de uma escrita, porque você precisa fazer registros comerciais. Aí você vai ver que, tá certo, a sua dúvida está certa. Só que, e a sua linha de pensamento também,
eles vão desenvolver um sistema para fazer registros comerciais, registros econômicos, e não necessariamente uma escrita. Então eles conseguem resolver esse problema, que é precisar registrar trocas comerciais, mas ao mesmo tempo não desenvolvem uma escrita, correto? Então assim, é algo diferente dos Incas. Originalmente, da região aqui do atual Peru, você está vendo aqui, ó, mais ou menos essa região, tá? Que seria a original. E depois eles vão, né, norte e sul, vão fazendo conquistas ao longo do tempo, né? Você vai vendo aqui, ó, as datas, a gente não vai fechar em datas, conquistas posteriores, e eles fazem um império muito de norte e sul, né, dentro dessa forma. E aqui para esse lado, né, outras populações indígenas variadas. Você tem aqui a floresta amazônica, né, fazendo essa barreira natural, aqui os Andes. Então você tem que pensar também na parte geográfica. E começa no método do século XIII, beleza? Também eram duas civilizações, tanto a Azteca quanto a Inca, muito ricas, né? Civilizações que deram muito certo, de muita força militar bruta, mas também de uma maneira onde consegue fazer uma organização social diferente. A gente vai observar. Bom, formação do Estado Inca. Concentração do poder nas mãos de um único governante. Então você tem um único governante que ele é chamado de Sapa Inca. Então, toma cuidado, eu posso falar o Inca, é o grande Inca. Tá? Eu posso falar o Sapa Inca. Eu vou preferir falar Sapa Inca para não confundir. Quando eu falar Sapa Inca, é o imperador. Quando eu falar os Incas, é o restante da galera que vive dentro do Império Inca e que se considera, né, logicamente, dentro desse povo. Tá? Então, o Sapa Inca era o grande imperador, e é um imperador que tem uma origem divina, né? Os adoradores, os súditos, acreditavam que ele era, né, de escolha divina, de origem divina direto. Tanto que por isso que eu coloco aqui para vocês a palavra teocracia. Talvez seja a primeira vez que vocês estejam escutando. Teo, Deus. Cracia, forma de governo. Então é uma forma de governo justificada por Deus, uma forma de governo divino, tá? Dentro do conjunto religioso deles. Então, um poder político justificado pela religião. Por que esse cara é o Sapa Inca? Porque ele tem uma relação direta com as divindades. Ou é uma própria divindade, escolha de divindade, etc. Tá? Filho de uma grande divindade. Por isso que ele é o Sapa Inca e não outro cara. Era assim, era a explicação dada. E se ele tem uma ligação divina, você não vai contra. Tá? Então aqui, ó, Sapa Inca considerado de origem divina. Isso era diferente do comandante do chefe militar da cidade de Tenochtitlan, lá dos Aztecas, do Grande Império Azteca. E uma sociedade altamente hierarquizada. Altamente hierarquizada. Ou seja, pirâmide social novamente. Quem está em cima manda mais quem está embaixo, e assim por consequência. Essa que vai ser a ideia da formação do Estado Inca. Beleza? O Estado Inca, depois que ele se juntou e etc. Porém, nem sempre foi assim. Eles começam de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, você tem as características. Quando eles começaram, então preste atenção aqui, quando eles começaram, você encontra uma sociedade igualitária. É o que a gente está observando em todas as aulas. Quando você tem o início de um grupamento humano, a sociedade é igualitária. Homens fazem as suas funções, mulheres também, mas você não tem uma distinção, uma diferenciação social muito grande. Tá? Porém, quando você está em cidades, naturalmente isso acontece, que as profissões começam a aparecer naturalmente. A distinção social acontece. Bom, aqui ainda não, você tem sociedade igualitária. Então, de início, terras e trabalhos coletivos, todo mundo faz tudo, a terra pertence a todo mundo, e o nome dessa organização chama-se Ailu. Então, conforme você vai juntando as Ailus, faz a formação do Estado Inca. Aí surge o Sapa Inca. Aí surge um cara que manda em tudo. O Sapa Inca era dono de tudo. Tudo. Curaca, chefe das Ailus. Então você vai ter um chefe para organizar o trabalho da agricultura, para organizar o trabalho da coleta, para saber como cuidar dos animais. Ele vai ser um líder, mas um líder escolhido ali entre eles. Pode ser o mais forte, pode ser o mais inteligente. Vai depender da necessidade de cada Ailu. Tá? Era mais ou menos assim. Aos poucos, as Ailus foram ficando umas mais fortes do que as outras. Por quê? Porque numa Ailu a agricultura correu de melhor forma, mas a Ailu vizinha não. Mas elas lidavam com esse sistema chamado de reciprocidade, de ajuda mútua.
uma ajudava a outra. Então, uma Ailu que estava indo bem ajudava a que não estava indo tão bem por algum motivo, seja lá qual for. Mas com o passar do tempo, esse Kuraka dessa Ailu que deu certo, ele pensa, pô, por que eu tenho que respeitar o Kuraka lá da outra Ailu? Pô, eu já estou ajudando, já estou organizando, é melhor já juntar e virar uma Ailu só, né? E logicamente eu sendo o Kuraka. Então as grandes Ailus foram engolindo as menores e juntando e se formando em algo maior. Tá? Daí vem a origem, mais ou menos, da formação desse estado Inca, quando as coisas se juntaram. Aqui uma gravura mostrando uma possível Ailu, a galera trabalhando, né? Utilizando aqui os animaizinhos, as lhamas, né? E tal. Bom, nada de novo. Tranquilo? De estado passa para império. Né? Então, primeiro é um estado, estão ali na região do atual Peru, daqui a pouco eles expandem, né? Por guerras e por alianças. É isso que eu quero comentar para vocês aqui. Então, repara, não é igual aos astecas, não é igual. Ó, expansão territorial e domínio dos povos vizinhos. Lá eles faziam um sistema de alianças com os povos vizinhos. Aqui a força militar é bruta, os caras são fortes, organizados, os incas eram bons combatentes. Mas o Sapa Inca era um cara que tentava trabalhar com esse sistema de alianças com trocas de favores. Esse aqui é o principal da nossa aula. Não posso fazer com que você saia dessa videoaula sem saber esse sistema de troca de favores. E também no nosso encontro online. Eu vou focar nesse sistema. O que vai acontecer? Repara, você tem o Sapa Inca, correto? E ao redor dele você encontra várias comunidades que vai subindo, né? Vai descendo no mapa. Nós vimos isso. Cada comunidade dessa não tem um Kuraka? É um chefe militar. O Sapa Inca, ele ao dominar uma região, ao chegar numa região nova, ele fala, ó, eu sou mais forte, aqui está meu exército, mas eu não quero utilizar. Eu posso respeitar que você continue sendo um chefe político nessa região se você me respeitar como um chefe supremo. Eu, Sapa Inca, chefe supremo. Você paga impostos para mim, paga tributos, eu respeito, tá? Respeito. Mas você vai ter que fazer isso também. E aí você pode continuar tranquilo com o seu povo, mantendo a sua terra e participando do Império. Não quer participar do Império? Guerra. Só que convencer esses chefes, que eram chefes tribais, guerreiros demais, que eles deveriam ajoelhar, baixar a cabeça para o Sapa Inca, era complicado. Então, como ele vai fazer? Ele vai fazer por esse sistema de troca de favores. O Sapa Inca é malandro, ele tem poder, tem riqueza. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma grande festa, vai convidar todos esses chefes militares que já fazem parte do Império, novos chefes militares, que são Kurakas, chefes desses locais, para uma festa. Chegando lá na capital, que é Cusco, que significa umbigo do mundo, então para eles era o centro do mundo, eles eram tratados da melhor maneira possível, cara. Era uma festa que durava uma semana, 2 semanas, banquete, presente. Sapa Inca não pedia nada, recebia naquela pompa para mostrar que era forte e poderoso, a galera dançava, tinha um monte de eventos acontecendo para esses chefes militares. O cara não fazia nada, ele só curtia. Comida, bebida, festa, era apresentação, era entretenimento, e ele recebia presentes. Dentro desses presentes, ele vai receber principalmente casamentos, vamos colocar assim dessa forma. Né? Era comum, às vezes, o Sapa Inca pegar uma tia, uma prima de não sei quem, que era da família dele, e oferecer esta mulher como forma de presente dentro de um casamento. Então, isso na época funcionava bastante. Tá? Então não se espantem quando você for dar aquela olhada no livro, está aparecendo lá, mulheres como presente. Por favor, enxerguem dessa forma. Tá? Além de outros presentes. Sapa Inca não pede nada, ele deixa a galera curtir uma semaninha, 2. Passadas essas 2 semanas, aí o Sapa Inca vai fazer uma reunião. Vai chamar essa galera, né? Já tá ali, né? E vai falar, olha, vocês comeram, beberam, se divertiram, ganharam presentes, foi tudo ótimo. Só que agora a gente tem aqui, ó, um império para poder governar. Eu preciso que você, fulano, faça isso, você faça aquilo, você pague tanto de impostos, você isso, você aquilo. Então ele fazia, por exemplo, dentro do mapa, ele fazia postos de coleta. Então ele fazia, ó, eu preciso desse posto de coleta aqui, eu preciso que vocês mandem tanto de madeira. Todo mundo aqui vai mandar tanto de madeira, todo mundo aqui vai mandar tanto de grãos. Só que o chefe militar, ele fica meio acuado, ele fica meio assim, pô, eu não posso dizer não. Depois que eu recebi tudo isso, eu vou dizer não para pagar um imposto pro Sapa Inca?
E outra, ele está vendo a força militar, a força da cidade de Cusco. Ele sabe que se ele bater de frente, ele vai receber a visita do exército Inca. Então o Sapa Inca, ele dá primeiro um monte de presentes, festa, etc. E depois ele pede os tributos. Mas é aquele pedido que ele não vai aceitar ou não. Então a maioria das pessoas tendem a aceitar. Os chefes militares acostumados, sabem como funciona? Tranquilo, tranquilo. Vai fazer o pagamento da chamada mita, que a gente vai também observar mais na aula, né? Do Hangout, ao vivo. Por quê? Porque fazer parte do Império era uma forma dele manter a segurança, manter um posto dele político forte, e os novos vão se habituando. Esse sistema chama-se sistema de alianças, troca de favores, ou sistema de reciprocidade. Tá? Reciprocidade. Então assim, eu não sei se vocês vão alcançar esse exemplo, geralmente eu faço em sala de aula, mas assim, às vezes alguém, sei lá, da sua família, você pede um favor, correto? Eu lembro assim, muito quando eu morava com a minha mãe, né, com meus pais, e eu sempre gostei muito de batata frita, né? Então assim, às vezes eu pedia pra minha mãe, né, eu via lá que o almoço não tinha batata frita, pedia pra ela cortar e fritar batata, né? Na minha época que eu era moleque, não tinha batata congelada como tem hoje não. Então eu tinha que cortar aquela coisa toda. Aí ela ia lá, fazia. Falava, pô, Renato, não ia fazer não, mas vou fazer. Aí fez. Depois de 1 hora ela vinha pedir um favor. Ah, Renato, preciso que você vá no mercado comprar alguma coisa pra mim. Eu não tô nem um pouco afim de ir ao mercado, mas eu fico sem graça de dizer que eu não quero, porque ela acabou de fazer um favor pra mim. Então você fica numa situação meio que complicada. Você recebeu um favor, você vai dizer não pra essa pessoa que te deu um favor, né, que fez um favor pra você. Então o Sapa Inca usava isso. Tá? E ele mostrava para todos os chefes militares como a maioria está aceitando. Se não aceitar, vai ser 1 ou 2. E se 1 ou 2 vai acabar recebendo a visita dos chefes militares também numa guerra se eles não colaborarem. Então essa que é a pegada. Bom, desafios do Império Inca. Controlar esse vasto império. Sem um sistema de escrita e sem roda. Eles não tinham roda. Então era tudo, amigo, feito a pé. Tá? Ó, andando. Então você tinha uns profissionais que trabalhavam para o Império Inca só para receber, escutar a mensagem e correr até o próximo posto e falar a mensagem para o próximo profissional que pega essa mensagem, corre e vai para o outro. É tipo um telefone sem fio, mas só que dá certo. Então, por exemplo, o Sapa Inca vai fazer uma reunião, ele precisa chamar todos os chefes militares dentro do Império. Ele manda as mensagens, os carinhas saem correndo, manda para outras, correm, manda para outras, aí dá certo. Tá? Então eles faziam estradas sensacionais. Estradas muito bem construídas, mas não era para carroça nem nada do tipo. Era viação canela mesmo andando. Beleza? E por último, dentro daqui, né, desse slide, é justamente isso aqui, ó. Os quipus ou quipôs, tá? Tem no seu livro também, você vai ver. É uma corda, várias outras cordas assim, né? E tem nós diferentes, cores e nós diferentes. Esse é o sistema de registro econômico. Como é que o Sapa Inca vai saber qual é a comunidade aquela Elu pagou ou não o tributo? Então vem lá um cara que trabalha para o Sapa Inca e ele tem o controle desse quipu. Então vamos supor que essa fitinha aqui, essa cordinha aqui seja uma Elu, cada uma delas seja uma Elu. E cada tipo de nó é a quantidade de coisas que foram sendo dadas. A cor do nó significa gado, outra cor significa grão. Aí é um sistema de registro que é deles. Então isso aqui não é uma vestimenta, isso aqui é um instrumento para fazer registros econômicos. Por isso que eles não chegaram a desenvolver uma escrita mais elaborada, né? Um complexo de símbolos mais elaborados a se chegar numa escrita. Não deu tempo, não chegou ali porque os espanhóis também chegaram e a chapa esquentou para eles. Tá? Técnicas e religião. Já falei, religião dessa galera. Cadê o negocinho? Perdi. Foi pra... Aqui, achei. Sempre politeísta. Tá? Sempre politeísta, vários deuses. Aqui tem o Viracocha, o Inti e o Pachamama. Tem uma historinha no seu livro, interessante ver. Esses aqui são terraços agrícolas. Né? São degraus que são construídos, são muros de arrimo, como são chamados, para fazer implantações. São usados até hoje em vários locais. A Índia usa, a China usa. Tá? Para você poder plantar
em espaços que em teoria não daria, né? Você plantar no morro é muito complicado, é íngreme. Então você faz esses muros de arrimo para você planificar, né, para cima ou para baixo, como você está vendo ali, para fazer esses chamados terraços agrícolas. Então, eles tinham um sistema de irrigação gigantesco, já que é um povo de altitude. Beleza? Então eles tinham grandes técnicas, grande inteligência nesse meio do caminho aí, subterrâneo, né, para drenar, enfim, era algo que até nos espanta demais o espanhol chegar e visualizar este povo como primitivo e ter que ser conquistado, uma vez que eles tinham grandes, né, construções e etc. Bom, não mostrei a cidade de Machu Picchu, vou mostrar na aula, ao vivo para vocês, a cidade perdida dos Incas, também muito interessante, que entra nessa ideia dos encaixes perfeitos. Você, ao caminhar, né, visitando Cusco, você encontra ainda esses encaixes perfeitos de pedras. Eles não usavam nada para juntar uma pedra na outra, eram cortadinhas, né, encaixadas de forma matemática e estão aí até hoje. Então, assim, era uma civilização muito avançada. Pra gente finalizar, esse vídeo ficou um pouquinho mais, né, dei uma colher de chá no anterior, tranquilo, esse módulo precisa dessa atenção maior. Esse é o último slide. Fatores da conquista espanhola. Por que os espanhóis, quando chegaram, foi muito fácil esse tipo de conquista, tá? Esse tipo de conquista. Primeiro, vamos lá. Superioridade militar, tá dizendo aqui. Então, uma olhada na imagem, cara. Olhando assim na imagem. Você tá vendo ferro, armadura, arma de fogo. Em contraposição, você não tá vendo armadura de ferro, você não tá vendo arma de fogo. Só daí eu já tô te dando um primeiro rumo aí pra gente pensar que vai ser complicado, né? Uma espada de madeira versus uma espada de ferro, a gente sabe, a madeira vai quebrar, né? Falamos sobre isso nas ferramentas, sem contar arma de fogo, tá? Então, tanto Incas quanto Astecas, eles ficaram muito iludidos em relação a quem tá chegando no mar, né? Um cara barbudo, diferente, né, fisicamente, né, um cheiro diferente dos que estavam na América, né, e eram os espanhóis. Só que eles tinham um conjunto de crenças que achavam que o fim do mundo ia acontecer. O fim do mundo estava próximo, tá? E que os deuses retornariam um dia para a Terra. Então, quando esse indígena, vamos colocar de modo geral, tá? Ele olha o espanhol chegando no barquinho, ele pensa, são deuses, são os deuses, mano. Tá? Por quê? Porque esse cara, ele usa uma roupa que nenhuma arma do Azteca faz efeito. O que uma flecha de madeira ou bater uma placa de ferro faz? Nada. Então tem que ser uma flecha muito bem feita, onde não tem, né, em espaços onde você não encontra a armadura. Arma de fogo, o nativo, o ameríndio, o cara que está aqui não conhecia. Então o espanhol estica o braço, sai um fogo na mão dele, sai um raio pela mão e o cara morre do outro lado. Ele acha que isso é magia, ele não vê a bala indo, né? Pelo amor de Deus, não é Matrix para isso. Então o cara morre do outro lado. Ele acha, isso aí são os deuses, mano. Vamos respeitar esses caras. E esse tempo vai ser muito complicado. Então os espanhóis, com um número muito inferior de pessoas, conseguiu fazer uma conquista avassaladora. Ao longo de todo o processo de conquista espanhola na América, a gente estima que 12 milhões de indígenas morreram pela questão militar, beleza? Pela questão das doenças trazidas pelos espanhóis, como por exemplo a gripe. A gripe não existia na América, os espanhóis trouxeram, mas involuntariamente. Tá? E fazendo essa destruição interna dessas grandes civilizações. São 12 milhões de indígenas que morreram por baixo. Tá? Então ficavam doentes, os espanhóis usavam isso a seu favor. Correto? O que seria o sistema de alianças? Eu falei para vocês que o Império Inca dominava outros povos, o Império Azteca dominava outros povos. Os espanhóis chegaram no ouvidinho desses povos e falaram: me ajuda, me mostra o caminho, que quando eu vencer o Azteca, você é livre, vou deixar seu povo livre. E eles acreditaram nos espanhóis. No olhar do espanhol, tudo é indígena, ele não vê diferença entre Inca e Azteca, Maia, não vê diferença nenhuma, para ele é tudo conquistável. Essa que era a ideia, tá? Ouro, eles viram muito ouro, muito metal precioso, eles vão pegar.
Então eles vão usar essa rivalidade entre os povos da América pro favor deles, pro favor dos espanhóis, mas no final vai dominar todo mundo. Por exemplo, na superioridade militar, cavalo. A maioria dos ameríndios não tinham contato com cavalo, não sabiam, né? Esses a gente está comentando aqui. Então, quando ele olha um homem em cima de um cavalo, ele acha que aquilo é uma pessoa só, um troço só, e o espanhol saca e não sai de cima, engana durante muito tempo. Então, assim, eu não vou aprofundar tanto aqui nessa parte. No futuro você vai ver, tá? Novamente a gente vai falar melhor sobre essa chegada dos espanhóis. Porém, já fica já de observação que a chegada deles foi a ruína dessas duas grandes civilizações. Por isso que a gente precisa finalizar desta maneira. Beleza, sobrando dúvida, né, falando uma coisinha ou outra a gente vê na aula. Atividades, praticando aprendizado e aplicando conhecimento. Padrão, vou começar a passar sempre esses dois e deixando o para desenvolvimento de habilidades, né, para a gente fazer naquele videozinho de introdução. Tranquilo. Dito isso, posso voltar lá no nosso livro para você identificar qual é o módulo. Esse aí, ó. O último módulo, povos ameríndios, astecas e incas. E vou finalizando por aqui. Ó, a cidade de Machu Picchu, vamos conversar sobre. Tem bastante coisa pra gente falar na aula, diferente, interessante. Ok? Mostrando aí ruínas, como foi construído. Mas é um módulo, sim, grande, é o que pôr aqui, ó. É grande porque ele tem que falar desses três grandes assuntos. As duas civilizações e a chegada dos espanhóis, com alguns relatos e etc. Tá? E aí vocês fazem os exercícios, dá tranquilamente daquela lidinha no livro e a gente se encontra na aula online. Valeu? Grande beijo.